Léo Jesus por aqui, já segue a gente, deixa o like, sou jornalista e São Paulino. E sim, vocês cobram tanto. Fala do jogo das barricas. Vamos falar do tal jogo das barricas. A primeira coisa que você tem que saber, jamais existiu um evento com esse nome. Teve um torneio em 1938 chamado Augusto Henrique Mundel, tá? Feito por São Paulo, Portuguesa, Corinthians e Palmeiras. Então, primeira questão, primeira fake pra gente quebrar. Nunca houve um amistoso entre Corinthians e Palmeiras que eles arrecadaram dinheiro para que o São Paulo não falisse. Inclusive, este evento foi sim uma camaradagem desses três clubes, porque o São Paulo passava por situação financeira bastante desafiadora após a sua refundação, gente. O São Paulo, ao contrário de quando nasce com a Associação Atlética das Palmeiras e o paulistano, nasce muito rico em 1930, quando ressurge em 35, totalmente pobre. O São Paulo tinha os seus São Paulinos fanáticos, gente muito pobre que queria que o São Paulo, através de só os seus símbolos e memórias, voltasse a ser aquele São Paulo. Então a situação financeira era complicadíssima e esse tipo de torneio funcionava assim, e tinham vários, tá? A renda normalmente ficava ou com o campeão do torneio ou com quem organizasse, e isso era pré-determinado. Então, na reunião, o que o São Paulo sugeriu? Galera, vai ter esse torneio? Posso eu organizar e ficar com a renda? Porque o bicho tá pegando por aqui, não tá legal a questão financeira. Os outros clubes falaram, manda bala. O São Paulo não tinha onde jogar, porque não tinha um estádio que comportasse o evento. O São Paulo pagou para o Palmeiras, alugou o Palestra Itália, pagando, tá? Para que o torneio fosse lá. O São Paulo também sugeriu para que a entrada fosse cobrada 50%, que normalmente era um valor que equivalia aí a 50% de um ingresso normal, dos torcedores rivais, mas o São Paulo de fato convidou o torcedor tricolor com um apelo. Gente, paguem 100% do ingresso, abracem o São Paulo nesse momento que precisa. Se criou uma lenda que foram passados barris com o São Paulo pedindo doação, não tinha nada disso. O que existiam eram espécies lá que pareciam barris na frente do evento, lá do Palestra Itália, com símbolos do São Paulo, onde dirigentes do clube vendiam adesivos, souvenirs, chaveiros do tricolor para tentar arrecadar uma grana a mais. Repito, a situação ela era caótica para o São Paulo, mas não beirava a falência. Houve sim a camaradagem dos rivais no sentido de, olha, vamos fazer o seguinte, a situação do São Paulo agora é essa, deixa o São Paulo organizar o evento, fica pré-determinado que a renda vai para o São Paulo. Então houve uma ajuda financeira dos rivais, não tem como fugir disso. Agora, se não tem uma renda de um dia de jogo, o São Paulo vai falir, nada disso. Inclusive, os jogos, gente, era assim, é tudo no mesmo dia, eram eventos de 45 minutos. Corinthians e Palmeiras de um lado empataram 0-0, o Corinthians avançou por ter mais escanteios. São Paulo e Portuguesa, São Paulo tomou 3-0 da Lusa e no final o Corinthians foi campeão vencendo a Portuguesa daquele torneio de 45 minutos. Então é uma história bastante diferente, tá? E por que o São Paulo voltou a se tornar rico? São Paulo teve uma grande sacada, incorporou um time chamado Estudantes na época, em 1938, meses depois deste evento, e aí sim, esse time tinha bons jogadores, o São Paulo volta a ter um respiro, tanto em campo quanto fora dele, também tinha uma boa estrutura, e aí o São Paulo começa a decolar de novo, tá? Então, nunca houve um evento chamado Jogo de Barricas, essa é mais uma daquelas lendas que tem que ser criadas pelos rivais para que tentam diminuir a história brilhante do tricolor paulista, que não é só o maior de São Paulo, mas é o maior clube do Brasil. Quer outra curiosidade? 1931 foi a vez do São Paulo, antes desse evento, ajudar o Palmeiras. O Palmeiras estava com dificuldade para poder fazer a reforma do Parque Antártica, do Palestra Itália na época, para fazer ampliação e reforma. O São Paulo topou jogar gratuitamente para que a renda ficasse só com o Palmeiras em favor da reforma do Palestra. 1940, um pouco depois do tal jogo das barricas, o São Paulo topou um jogo contra o Corinthians, onde o Corinthians ficou com a renda total para ajudar o Alvinegro a pagar salários atrasados de jogadores. Então, para vocês entenderem, esse tipo de camaradagem era muito comum lá na época que o futebol começou a surgir profissionalmente no Brasil e até antes do profissionalismo. Essa é a verdade, fake news desmascarada. Segue a gente, compartilha o trabalho. Valeu!